Dando continuidade à análise diferencial do escoamento, agora a gente vai falar necessariamente sobre a equação de Navier-Stokes, principalmente sobre as considerações que fazemos em cima dessa equação de Navier-Stokes, tudo bem? E também sobre uma aplicação muito simples do que se refere à equação. Então, falando necessariamente sobre a equação de Navier-Stokes, um dado interessante para falar sobre essa equação é porque quando falamos de Navier-Stokes, Navier é um cientista e Stokes outro cientista, tá, pessoal? De modo que Navier ele fez a dedução pela análise diferencial, da forma que a gente está fazendo, enquanto Stokes fez uma dedução baseada nas forças intermoleculares dos líquidos, no caso, dos fluidos, aliás. E o resultado das duas equações, no caso, foram iguais, de modo que a contribuição dos dois é mútua. Então, por esse motivo, a equação é chamada de equação Navier-Stokes. Como eu falei para vocês na aula passada, é uma das principais equações da mecânica dos fluidos, por simular toda e qualquer situação que um fluido esteja submetido, desde que ele respeite a duas restrições que a gente viu. Quais são essas restrições? As restrições são: utilizamos na nossa dedução uma restrição que o fluido deveria ser incompressível. Fluido incompressível. Para o fluido ser incompressível, a gente utilizou a ideia de que o divergente do campo de velocidades é igual a zero. Se vocês notarem aí nas aulas passadas, vocês vão ver que isso ocorreu. Enquanto a consideração 2 era que o fluido seja newtoniano. Fluido newtoniano. Então, o fluido newtoniano é aquele em que a sua viscosidade é uma constante e que a tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa de deformação. A gente utilizou isso também na nossa dedução. Onde foi que utilizamos isso, por exemplo? Dizemos que tal é, por exemplo, μ dy mais dV dx, por exemplo. Essa galera que está entre parênteses aqui seria o que a gente está chamando de taxa de deformação, tudo bem? A constante de proporcionalidade nesse caso, eu acredito que vocês já estão entendidos do assunto, que é a viscosidade dinâmica, né? Viscosidade dinâmica. Nas nossas aulas a gente já comentou de fato o que é que seria essa viscosidade, o que é que altera essa viscosidade e por aí vai. Bem, dessa forma, pessoal, uma das coisas que a gente percebe em termos da equação de Navier-Stokes é que ela é uma equação bastante complexa, tá? Então, de forma geral, ela é uma equação bastante complexa. Ela envolve, para sua resolução, no caso, quando você considera mais fatores, como mais perfis de velocidade, mais componentes de velocidade, componentes de pressão, ela envolve, para sua resolução, necessariamente métodos numéricos. Vou dar uma melhorada aqui. Métodos numéricos. Tudo bem? Esses métodos numéricos são implementados através de programas de elementos finitos, tá? Mas podemos também fazer resoluções bem mais simples. Podemos simular, por exemplo, a seguinte condição. Digamos que aqui seja o perfil longitudinal de um duto, como eu sempre mostro para vocês em sala. E o que acontece é que uma partícula de fluido, por exemplo, quando ela vai escoar de um lado para o outro, ela tem uma direção aqui, ó, direção aleatória, tá? Para passando de um lado para o outro. Então quer dizer que o perfil de velocidade nessa situação, se considerarmos aqui o nosso eixo coordenado, ele varia, por exemplo, em todas as direções, tudo bem? X, Y e Z. Só que podemos fazer análises bastante aproximadas e com resultados bastante apreciáveis e próximos da realidade. A gente poderia simular essa condição aqui, a seguinte realidade.
Teríamos aqui a nossa tubulação também, da mesma forma. E poderíamos simular a seguinte condição de que, por mais que essa partícula aqui ela se mova nas 3 dimensões, a direção preponderante é aquela que entra nessa seção e sai nessa seção. Todas as outras direções tomadas, todos os outros perfis de velocidade, a não ser o que está na direção x, eles vão ter módulo, sim, mas um módulo muito inferior é um módulo preponderante, que seria, por exemplo, nesse caso, o módulo 1. Então, nossa condição aqui seria aproximar esse perfil de velocidade para as partículas que saem de um canto e vão para outro, dessa forma aqui. Tá? Então, saímos de um perfil de velocidade tridimensional e recaímos em um perfil de velocidade nessa condição unidimensional. O impacto dessa simplificação é gigante na nossa equação. A gente vai ver que consegue simplificar aí praticamente 2 linhas de equação só nessa simplificação. Então, o que é que percebemos aqui? Que quando temos uma situação complexa que é resolvida por métodos numéricos, o que a gente faz aqui é uma simplificação do problema através de considerações. Quando fazemos essas simplificações de um problema complexo, temos um problema relativamente mais simples e a resolução deixa de ser por métodos numéricos e vai ser atribuída por métodos analíticos. Que métodos analíticos esses? Os métodos de resolução de equações diferenciais que já conhecemos. Um exemplo deles é uma equação, por exemplo, separável. Tá? Uma equação diferencial separável, por exemplo, seria um exemplo de método analítico que utilizamos para a resolução dessa equação. Vamos agora comentar sobre essas simplificações, que também podemos chamar de, não só simplificações, mas também de considerações, que os livros tratam bastante. Como considerações, podemos destacar as seguintes. Em todos os casos que vamos utilizar, podemos utilizar a condição de regime permanente. Na condição de regime permanente, pessoal, qual a implicação dentro da equação? Quer dizer que todas aquelas derivadas que dependerem necessariamente do tempo, elas vão ter valor igual a zero. Tudo bem? Isso aqui é a condição que chamamos de regime permanente. Uma outra condição que podemos atribuir aos escoamentos vai ser a condição de, como já foi comentado, escoamento unidimensional. Nota que, na realidade, nenhum escoamento é puramente unidimensional, mas a gente pode fazer essa aproximação. Então, se nossa velocidade ela é dada por 3 componentes, podemos aproximar aqui a nossa situação, através dessa consideração, para somente uma componente. Como é o que é o exemplo que nosso perfil de velocidade, aqui nessa situação, ele ficou praticamente somente na direção x. Então, a gente só vai ter componente nessa ocasião U. Além da consideração de escoamento unidimensional, geralmente também atribuímos nessa mesma condição também a condição de regime laminar. Qual a interferência de dizer que o regime é laminar? Pois bem, vou fazer aqui um desenho e espero que vocês possam entender o que vai ocorrer aqui. Pois bem, tá aqui o nosso desenho. Isso aqui seria um reservatório, tá? Reservatório. Nesse reservatório ele está jorrando água.
a gente pode perceber aqui, eu vou desenhar um eixo. Nosso eixo vertical a gente vai ter a pressão. Nosso eixo horizontal a gente vai ter o nosso comprimento x. Tá? Nossa coordenada x. O que acontece é que logo, imediatamente, ao entrar aqui na tubulação, o que acontece é que o perfil de velocidade ele tem uma forma necessariamente constante. Teríamos aqui o nosso perfil de velocidade. E ao passo com que ele vai entrando de fato na tubulação, ele vai se moldando devido à tensão de cisalhamento ocorrente entre a parede e o próprio fluido. Então ele vai fazendo uma espécie de procedimento, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Faz isso aqui, ó. Essa região pontilhada que eu estou mostrando para vocês é o que a gente denomina de camada limite. Já mostrei para vocês isso em sala. E ela vai determinar para a gente como é que esse perfil de velocidade ele vai ser moldado. Então quer dizer que nesse intervalo aqui, ó, o perfil de velocidade ele se mantém constante, mas fora dele o perfil de velocidade ele começa a se moldar. Então você vai vendo que ele vai ficando curvo aqui, ó, fora dessa região do encontro dessa curva, dessa região pontilhada. Até que vai chegar um certo momento em que essa região pontilhada ela vai se convergir. E quando ela convergir, esse perfil de velocidade ele praticamente não vai se alterar mais, ele vai ser um só. A partir daqui, pessoal, desse ponto à frente, desse ponto aqui à frente, temos uma região que o perfil de velocidade é considerado como completamente desenvolvido. Em outras palavras, o perfil de velocidade completamente desenvolvido é aquele que ele não varia mais o seu valor na direção do escoamento. Ou seja, ele mantém a sua forma constante. Então, teríamos aqui o nosso perfil de velocidade, mantendo a sua forma constante aqui ó, ao longo de qualquer coordenada x que você pegue. Por exemplo, tem uma coordenada aqui x1, uma coordenada aqui ó, x2. Vou pegar uma coordenada aqui aleatória x3 também. E o que é que a gente percebe nessas regiões? O perfil de velocidade ele se manteve constante. Pelo menos constante em forma ao longo da direção x. Coisa que não ocorre nessa região aqui. Essa mesma situação não ocorre nessa região. Essa região é chamada de região de entrada. Na região de entrada, o que é que a gente percebe? Entrada. Na região de entrada, o que é que a gente percebe? Que o perfil de velocidade está se modificando a cada coordenada x que você pega. E além disso, ele possui módulos diferentes para cada local em coordenada R ou em coordenada Y, queira você chamar. Por exemplo, vou dizer que aqui seria a nossa coordenada R. Para cada R diferente, temos aqui nessa ocasião diferentes perfis de velocidade. Bem? Então, nessa região, nosso perfil de velocidade ele é função de x e de R. Daqui à frente, onde ele fica completamente desenvolvido, vou prolongar essa linha até em cima. Ele fica completamente desenvolvido. O que ocorre é que o nosso perfil de velocidade ele não varia mais com x. Tá? Então, ele fica completamente desenvolvido. Dizer também que o escoamento é completamente desenvolvido, pessoal, percebemos que daqui para cá ó, não há mais variação de U em relação a x. Então, dizer que ele é completamente desenvolvido é dizer que a variação do perfil ao longo do escoamento é igual a zero. Isso aqui é mais uma consideração que vamos utilizar. Além disso, uma coisa interessante também ocorre. O que é isso que eu posso falar para vocês? Por exemplo, a pressão, para poder ocorrer o escoamento, a pressão nessa localidade tem que ser obviamente maior do que essa. Então vamos dizer que ele começa com um valor de pressão aqui, por exemplo, P0, e ele cai a uma certa pressão até chegar aqui e passar por toda a região de entrada. Tá? Depois o que vai ocorrer, pessoal, é que o perfil de velocidade vai se estabilizar, ele vai perdendo pressão também, mas ele vai perdendo pressão de uma forma diferenciada. É isso que a gente vai comentar
onde ocorre e por que ocorre isso. Verifica-se experimentalmente a seguinte condição, que na região de entrada, a variação de pressão ao longo do comprimento da tubulação ela não acontece de forma linear. Ela acontece de uma forma curva, como vocês podem ver aqui. Isso aqui seria uma curva para a gente. Vou melhorar isso aqui. Pronto, isso aqui seria a nossa curva. De modo que qualquer reta tangente que você tira aqui vai ter um valor diferente de uma constante. Porque cada reta dessa aqui vai ter um valor negativo diferente, porque você está aí variando seu coeficiente angular. Então quer dizer que nessa região a variação de pressão ao longo do escoamento é diferente de uma constante. Por outro lado, depois do perfil de velocidade se estabilizar, necessariamente nessa região aqui, o que ocorre é que ele passa, a variação de pressão com o comprimento passa a variar de forma linear. Vou tentar representar isso aqui de forma linear. Então, considerem que isso aqui seja uma reta. Difícil de desenhar. Então, vou botar aqui que isso aqui é uma reta. E nessa ocasião, o coeficiente angular de uma reta é um valor constante. Então, quer dizer que ΔP, ΔX aqui vai ser igual a uma constante. É interessante notarmos também, pessoal, que se eu for pegar os pontos aqui de pressão, nessa região aqui, ó, onde o perfil de velocidade é completamente desenvolvido, vamos ter a seguinte condição. Podemos dizer que aqui ele passou de uma pressão estrela para uma pressão P', e aqui ele passou de um comprimento aqui, ó, X estrela para um comprimento aqui, ó, X', tá? E calcular esse coeficiente angular dessa reta, que vai ser, na nossa situação, essa constante. Então, para isso, vamos ter que, se ΔP ΔX era igual a uma constante, essa constante a gente pode determinar por a tangente do ângulo formado por essa reta aqui, ó. O nosso ângulo, essa reta tem uma certa angulação, tangente desse ângulo era o que seria para a gente nosso coeficiente angular. Então, como é que seria essa tangente? Tangente seria cateto oposto a esse ângulo, que seria P' menos P', sobre cateto adjacente, que seria, nessa ocasião, cada coordenada dessa, no caso, ficaria X' menos X'. Então, ficaria P' menos P' sobre X' menos X'. Tá bem? Nota que esse valor aqui é uma constante. Então, na verdade, nossa constante é a tangente desse ângulo. Em outras palavras, quer dizer que ΔP ΔX, na região em que consideramos o escoamento como completamente desenvolvido, pode ser escrito como: se a gente considerar que P' menos P' como ΔP, ou seja, a variação de pressão, já que P' é maior do que P', só bastaria fazer igual a ΔP. Por outro lado, pessoal, o que é que a gente percebe? Que X' é maior do que X'. Então, a gente poderia inverter isso aqui, colocar um sinal negativo, X' menos X', para ter coerência na nossa equação. De modo que poderíamos considerar todo esse comprimento que falamos aqui, ó, de X' até X' como um valor L, como um comprimento L da tubulação. Comprimento L da tubulação. Compreendido? Então, nesse caso, X' menos X' seria o nosso L. Logo, a nossa variação de pressão ao longo do escoamento seria, na verdade, menos ΔP sobre L. Isso aqui é o que a gente chama de gradiente de pressão, pessoal. Gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão, esse gradiente de pressão, como eu ia falar, ele só é válido se o escoamento, nessa ocasião, for um escoamento necessariamente laminar. Essa verificação só dá para se fazer experimentalmente.
Então, experimentalmente a gente verifica que essa queda, né? Por que eu posso chamar que é queda? O sinal negativo, queda de pressão ao longo do comprimento da tubulação, acontece de uma forma constante. Tá bem? Desde que o escoamento, como eu falei, seja necessariamente laminar. Então, quando eu falo que o escoamento ele é unidimensional laminar, para ser laminar, necessariamente ele tem que ser unidimensional. Então, além de ser unidimensional, o que a gente percebe nessa situação é que o gradiente de pressão ao longo da direção longitudinal do escoamento é igual a uma constante, que é, na verdade, menos ΔP sobre L. Tá bem? Além das considerações que a gente já comentou, no caso essas 1 e 2, percebemos que existe uma condição em que, após a região de entrada, o perfil de velocidade não varia sua forma na direção do escoamento, isso aqui é o que a gente chama de completamente desenvolvido, e podemos também colocar como uma consideração. Consideração 3, escoamento completamente desenvolvido. Vocês vão ver mais à frente que essa condição vai sair naturalmente da equação da continuidade que a gente já havia falado. Tá? Estou colocando como dx, du dx igual a zero, mas pode acontecer também, por exemplo, del v, del y igual a zero, ou del w, del z igual a zero. Depende do problema, porque com muitos problemas eles estejam concentrados na direção x. Tá? Para falarmos agora sobre uma próxima consideração, vocês devem entender que eu vou colocar aqui um escoamento sob, no caso dentro, né? Sob duas placas infinitas. Tá? Nesse escoamento sobre duas placas infinitas, vamos considerar o seguinte. Tem uma placa infinita. Sobre outra placa infinita. Pronto, aqui seriam duas placas. Na visão bidimensional a gente ficaria com isso aqui. Uma placa sobre outra. Tá bem? Nessa ocasião, pessoal, deixa eu só consertar aqui. Nessa ocasião, o nosso perfil de velocidade, vamos considerar um perfil de velocidade genérico, por exemplo, um perfil de velocidade que faz isso. Ela acompanha o movimento de uma placa superior, por exemplo. Aqui a gente poderia ver a vista bidimensional. Nosso perfil de velocidade. Tá? O que a gente percebe é que esse perfil de velocidade ele se comporta dessa forma aqui. Então ele possui uma forma muito similar ao prisma, né? Se a gente considerar aqui também nosso eixo x, nosso eixo y e aqui o nosso eixo z, a gente percebe que qualquer corte que eu fizer aqui, ó, qualquer plano que eu fizer aqui nesse eixo, no eixo z, né, para uma coordenada z qualquer corte que eu fizer aqui, a impressão desse perfil de velocidade nesse corte é uma só, que é o que? Uma parábola. Parábola não, uma curva como essa aqui. Se eu passar outro corte bem aqui, que a gente vai perceber é uma coisa similar, ele vai cortar também, ó, mas como uma curva da mesma forma que foi na primeira que a gente cortou. Então quer dizer que esse perfil de velocidade aqui, por exemplo, digamos que é o perfil U, ele não varia na direção Z. Mas só que se só existir esse perfil de velocidade, no caso se a gente considerar ele unidimensional, né, só existir esse perfil de velocidade, a pressão também não vai variar nessa direção. Então quer dizer que a velocidade e a pressão não vão variar na direção Z. E a pressão e a velocidade são as propriedades desconhecidas na equação de Navier-Stokes.
Então podemos dizer que nessa condição, podemos fazer mais uma outra consideração em que, por exemplo, estávamos na consideração 3, então essa aqui seria a consideração 4. Consideração 4, não há variação das propriedades do escoamento na direção Z. Em outras palavras, a implicação disso é que todos os termos que forem referentes a Z, eles vão ter derivadas iguais a zero, porque não tem nenhuma variação dessa propriedade na direção Z. Espero que vocês tenham entendido esse desenho, tá? Então, em resumo, de forma geral, praticamente todos os nossos problemas eles vão conter aqui, no caso cartesiano, essas 4 considerações: o regime permanente, escoamento unidimensional, escoamento completamente desenvolvido e a não variação das propriedades do escoamento em uma dada direção. Geralmente na direção Z, e geralmente utilizamos o caso unidimensional aqui, utilizamos o caso unidimensional considerando a coordenada x, ou por cultura dos próprios problemas. Dessa forma, nós podemos aplicar as 4 considerações que a gente viu para qualquer problema. Tá? Essa aqui seria basicamente a equação Navier-Stokes, para as 3 direções, x, y, z, juntos com a equação da continuidade. Como incógnitas dessa equação, pessoal, nós temos as componentes de velocidade u, v e w, tá? Já que elas são linearmente independentes, e a pressão. Tá? Então, temos nesse caso 4 incógnitas, dadas 1, 2, 3, 4 linhas de equação, tornando-se assim um sistema possível e determinado. Porém, como já havia comentado em sala com todos vocês, não é porque é um sistema possível e determinado, porque é um sistema fácil de se resolver. Porque esse sistema é um sistema, no caso, não linear, para começar. É um sistema de equações diferenciais parciais, então não serve por nada, nenhum método simples que vocês possam pensar. Além disso, ainda hoje não se tem resolução analítica para todo esse sistema. Tá? O que a gente faz, como eu falei para vocês, é uma equação extremamente complexa, simula quase todos os fenômenos da mecânica dos fluidos, fazer considerações em cima delas para poder conseguir, assim, tornar os problemas analíticos. A gente percebe que é o seguinte: quando eu tenho aqui um regime permanente, todos os termos que dependem do tempo eles vão ser zero. Então, por exemplo, esse termo aqui, ó, esse termo aqui e esse termo aqui, eles deixam existir devido a essa consideração que vocês estão vendo aqui. Tá bem? Só para deixar claro, consideração consideração aqui 1, tá bem? Consideração 1 para todos eles aqui. 0 devido à consideração 1. Vamos à próxima consideração que a gente fez. Por exemplo, se tratando de um problema de escoamento unidimensional, tudo que for V e W vão ser atribuídos a 0. Então, por exemplo, temos aqui V, temos aqui W, V, W, V e W. Já que esses valores, no caso, são nulos, então todos esses termos aqui também vão ser nulos. Bem como esses aqui também, pessoal. Bem, então eliminamos já, ó, de cara todo esse termo aqui, ó, dessa equação. Tudo bem? Foi-se embora esse. Esse aqui você também tem W, então ele não existe aqui nessa situação. Todo esse termo aqui, ó, da direção Z vai embora, tá? Temos aqui também o V. Todo esse termo aqui não vai mais existir, tá bem? Então veja quanto simplifica essas considerações. Tão quanto essa aqui, ó, pessoal. V e W não existem. Olha que resultado interessante aqui vai surgir. Consideração 2 vai zerando aqui essa galera toda. O que vai sobrar para a gente nessa equação era uma condição que já conhecíamos. Ó. Se o perfil, no caso, for unidimensional, obrigatoriamente ele vai ser completamente desenvolvido. Lembra que fizemos essa consideração bem aqui. Tá? Então isso aqui é um resultado que também achamos. Logo, esse valor aqui, ó,
o del x, é referente a esse valor que achamos aqui. Se a derivada primeira del dx é igual a zero, quer dizer que a segunda, logicamente, também vai ser zero. Então, esse termo também vai para zero. Tá bem? Nota também que fizemos a seguinte condição, que não há variação das propriedades na direção z. Então, se não há... Deixa eu só fazer uma relevância nas cores aqui, ó. Completamente desenvolvido e unidimensional. Tá bem? Se não há variação das propriedades na direção z, quer dizer que tudo que for referente aos termos de z, eles não vão ser relevantes no nosso escoamento. Então, quer dizer que isso não vai ser relevante, nem isso vai ser relevante. Não há variação da pressão. Se não há variação da pressão, pessoal, a gente iria verificar aqui facilmente que g de z seria zero. Tá? Mesma coisa aqui, o que podemos aplicar aqui, vamos ver o que mais podemos aplicar. Nessa equação, só vai sobrar esses dois termos. Tá bem? Nessa equação, pode sobrar este termo, mas percebemos que se não há variação na direção z, esse aqui também vai ser igual a zero. Tá bem? Então só vai sobrar esses três termos no melhor dos casos. Tá? Tudo isso aqui vai embora também. Todo esse termo aqui, ó, ele deixa de existir. Então olha que interessante essa simplificação. Né? A gente consegue chegar em valores muito de fato simplificados. A gente consegue matar uma grande parte da nossa equação. Praticamente aqui, ó, toda essa linha de equação aqui, ela deixa de existir. Tá? Essa aqui, ela não deixa de existir, mas o resultado que dá nela é um resultado que a gente já conhece, que a gente vai comentar agora. E essa outra, se vocês notarem, o lado que sobrou mais termos, é justo o lado que consideramos que existe o escoamento. Ó. Se o escoamento está acontecendo na direção x, nesse sentido, quer dizer que é a nossa região que sobrou mais termos, é onde a gente vai produzir as nossas integrais agora. Tá bem? Percebemos aqui que sobrou basicamente a direção x e y para se analisar. Vamos lá. Em termos da direção x, vamos ter aqui direção x, vamos ter aqui menos del P del x mais ρ gx mais mi del 2u del x2 del y2, desculpa, é igual a zero. E na direção y, vamos ter aqui, só confirmando, menos del P del y mais ρ gy. Vamos analisar quem seria incógnita para a gente nesse caso, pessoal. A gravidade não é uma incógnita, é tirada aqui dos nossos problemas, então esse termo e esse não são incógnitas, tá? Eles não são incógnitas. Eles não são incógnitas. O que mais que a gente pode elencar aqui que não é incógnita? A viscosidade também não é uma incógnita, já que consideramos o fluido como newtoniano. A massa específica também não é uma incógnita, já que consideramos o fluido como incompressível, então ρ é uma constante. Então quem possivelmente pode ser constante aqui no nosso caso, incógnita no nosso caso, será esse termo e este termo, tá bem? Só que teríamos três incógnitas para duas equações, mas ao passo em que consideramos o nosso escoamento como laminar, sabemos que a variação de pressão ao longo do comprimento, ao longo da direção do escoamento, é menos ΔP sobre L, então ele deixa de ser necessariamente uma variável para a gente. Então se ele deixa de ser uma variável, notamos que se isso deixa de ser uma variável, obviamente, vamos ter somente duas variáveis para duas linhas de equação. Então, podemos descobrir, nesse caso, essa pressão e podemos descobrir essa velocidade. Já que esse termo aqui já vai ser conhecido por nós, que é menos ΔP sobre L. Então, não vai ser um incógnito. Tá bem? É obtido através das condições do próprio problema. Podemos resolver essa equação que vocês estão vendo aqui na direção y.
A gente vai ficar com menos del P del Y igual a... Vou colocar aqui ρg como gama, só que na direção Y. Essa equação já é uma equação bastante conhecida por nós, tá? É a equação chamada Lei de Steven e rege os fluidos estáticos, né? Então quer dizer que dentro de uma tubulação você tem uma pressão estática e você pode determinar dessa forma aqui. Só que a gente vai ver que é um termo irrelevante, tá? Um termo irrelevante. Então, nota aqui, se esse termo já é um conhecido, não é incógnito, nós podemos simplesmente pegar essa equação e determinarmos, depois do processo de integração, nesse caso, qual o valor de nosso U de Y, por exemplo. E aqui determinar a nossa próxima incógnita, que geralmente é o que são pedidos, geralmente é o que é pedido dentro dos problemas, tá? É o nosso perfil de velocidade, ou melhor, o nosso campo vetorial de velocidade. Percebemos também que, em termos do nosso campo vetorial de velocidades, nossa velocidade era dada por isso aqui, o I mais VJ mais WK. Por outro lado, consideramos com unidimensional, então ficou apenas o I. Só que U é função de x, y, z e t, como eu já comentei com vocês. Porém, pessoal, quando dizemos que o escoamento ele é completamente desenvolvido, U não vai mais variar com x. Quando dizemos que não há variação das propriedades com z, ele não varia com z. Quando dizemos também que, na ocasião, o regime é permanente, ele não varia mais com t. Então, o nosso perfil de velocidade vai ser dado apenas, o nosso campo vetorial de velocidade vai ser apenas dado por U, que varia com y na direção I. Então, esse aqui é um resultado interessante, porque quando analisamos as coisas nessa visão, podemos sair dessa derivada parcial e atribuir métodos analíticos simples de resolução de equação diferencial. Por exemplo, a gente pode pegar aqui essa derivada de segunda ordem, que estávamos vendo aqui, que é na verdade um y, essa derivada de segunda ordem que estava vendo aqui, e fazer uma resolução considerando uma derivada ordinária. Dessa forma aqui. Vai ver que o resultado que sai a partir disso aqui é um resultado bem mais simples, tá? Porque utilizamos um EDL. Isso aqui vai virar um EDL separável, uma resolução das mais simples que se tem. Então, quando pegamos aqui, já que isso aqui é a lei de Steven, daqui a pouco eu comento mais sobre ela, eu vou me focar aqui na direção x do escoamento. Então, se eu pegar aqui a nossa equação, o que a gente vai ter aqui vai ser, continuando, vamos ter aqui menos del P del X mais ρ Gx del P del X. Lembra que isso aqui é uma constante, por causa laminar, mais ρ Gx mais μ, derivada ordinária em relação a x, parcial de segunda, aliás, ordinária de segunda ordem. E o que basta a gente fazer aqui é o seguinte, opa, aqui não é y, é x, aliás, aqui não é x, é y, tá? Vocês podem conferir aqui, tá bem? Nessa ocasião, podemos simplesmente, já que tudo isso é uma constante em relação a y, isolar e deixar só o que for de equação diferencial para o lado e os outros termos para o outro. Então, ficaríamos aqui, ó, d2u dy2 vai ser igual a 1 sobre μ, né? Se eu for passar dividindo, toda essa galera vai para o outro lado, então vai ficar del P del X menos ρ Gx. Tá bem? Então essa aqui é uma equação que a gente pode utilizar daqui à frente, em quase a maioria dos casos. Bem? Que vai diferir, na verdade, para a maioria dos casos. Ou se não um caso geral, vocês podem fazer as próximas simplificações em cima desse caso. Você pode agora fazer um processo de integração para obter o de y, né, que seria a nossa incógnita aqui dentro, né, o de y. Então, nesse processo de integração, a gente vai ter que, vou integrar aqui, d2u dy2 dy, isso aqui vai ficar igual a, vai ficar igual a
A gente viu que aqui no lado é 1 sobre μ. Vai multiplicar del P del x menos rho gx. Isso aqui, dy. Nota que o que tem aqui em vermelho era o que estava aqui nessa equação anterior. Então eu fiz aqui um processo de integração dos dois lados. A integral de uma derivada nessa situação seria o integrando. E o valor do nosso integrando aqui, nessa condição aqui, seria a derivada de primeira ordem. Então, ficaria du dy igual, vou colocar em vermelho para ser uma coisa linear com o que a gente estava vendo. Du dy igual a 1 sobre μ, que vai multiplicar del P del x menos rho gx. A diferença é que agora, como tudo isso aqui era uma constante, vai multiplicar um y. Só que essa integral é uma integral, como vocês podem ver, não tem limites de integração, então é uma integral indefinida, então temos uma constante de integração C1. Tá bem? Nessa ocasião, o que a gente vai fazer aqui à frente é o mesmo procedimento. Então a gente vai pegar aqui du dy, nós vamos pegar du dy e integrar novamente. O resultado dessa integral aqui vai ser 1 sobre μ del x menos rho gx mais C1 vezes dy. O resultado dessa integração agora vai me dar o de y igual a 1 sobre 2μ. Podemos até botar y sobre 2μ. Tá? Botar y sobre 2μ. Que vai multiplicar del P del x menos rho gx mais C1 vezes, nesse caso, C1y mais C2. Então, para o caso cartesiano, pessoal, essa é a situação mais complexa de todas. Tá? Situação mais complexa de todas. Pode haver aqui ainda algumas simplificações aqui dentro. Se pegarmos essa equação que vimos aqui, o de y igual a y sobre 2μ del P del x menos rho gx mais C1 y mais C2. Podemos também ter a consideração, deixa eu ver aqui, estávamos na consideração 4, então podemos ter uma consideração 5, em que o escoamento é externo. O escoamento externo é aquele que não possui gradiente de pressão. Toda a pressão ao longo do escoamento é a pressão atmosférica. Então, necessariamente, del P del x é igual a zero. Então, caso o escoamento seja, nesse caso, externo, ele só vai ser motivado pela gravidade. Tá? Podemos também ter consideração 6 da não atuação da gravidade na direção x. Então, poderia acontecer, tá? Poderia acontecer. Como é que isso aqui poderia acontecer? Caso minha tubulação esteja assim. Imagina que sendo as duas placas paralelas, da forma que a gente tem comentado. Nosso perfil de velocidade fazendo isso. E nesse caso, a gravidade atuando nesse sentido. Tá? Se considerarmos também o nosso eixo x e y, vemos que na direção x a gravidade não possui componente. A gravidade nessa situação só possuiria componente na direção menos gj. Tá bem? Só na direção y de valor negativo. Então poderia acontecer isso de todo esse termo ser igual a zero. Poderíamos ficar só com esse. E aí o escoamento ele provavelmente seria motivado pela movimentação dessas placas aqui para um lado ou para o outro, tá bem? Mas de forma geral, onde eu quero chegar com vocês é no seguinte passo. Temos duas constantes de integração que são relativas aqui ao processo
de integração da equação diferencial. E para determinar essas constantes de integração, devemos recorrer, nessa ocasião, a condições de contorno. As condições de contorno vão ser aquelas que vamos olhar para o problema, por exemplo esse, e vamos particularizar essa equação para o problema. Então, percebemos que as condições de contorno elas têm que relacionar necessariamente também uma coordenada y com um valor de velocidade. Vamos utilizar condições de não deslizamento, condições de tensões de cisalhamento e por aí vai. Nesse caso, se considerássemos aqui, se disséssemos que, se disséssemos que minha placa superior se movimenta, dizer que minha placa superior se movimenta com a velocidade v e a minha placa inferior está parada. O que a gente sabe é que esse v ele iria ser transmitido, essa quantidade de movimento, diretamente para a placa inferior. Aliás, para o fluido. Enquanto a placa inferior está parada, todo o fluido que está em contato com a placa também estaria parado. Então ele vai ter um perfil de velocidade ou de forma linear ou de forma curva. E a gente vai começar a fazer essas determinações aqui. Será que ele vai seguir aqui esse caminho? Será que ele vai seguir ou então esse caminho? O que é que vai diferir um caso do outro, por exemplo? Pois bem, vamos fazer agora as nossas condições de contorno em cima desse problema. Condições de contorno em cima desse problema e vamos responder esse questionamento. Por exemplo, se a minha placa inferior, veja bem, se aqui é o meu eixo x e aqui é o meu eixo y, para a minha coordenada y igual a 0, eu sei que a minha placa está parada. Então, se ela está parada, a minha velocidade do fluido também vai ser igual a 0. Enquanto, na placa superior, se dissermos que o distanciamento dessas duas placas é um valor delta, por exemplo, eu vou ver que para u de y igual a delta, o valor que o fluido vai se desenvolver vai ser o mesmo valor que a placa se movimenta. Então, vai ser Vzão. Tranquilo? Feito isso, podemos agora aplicar esses dois valores aqui, de u igual a 0 e o igual a v, na nossa equação anterior. Então, com base na equação anterior, vamos ter, que seria essa, vamos ter a seguinte condição. Vamos aplicar CC1, que seria a condição de contorno 1. Aplicando a condição de contorno 1, vamos ficar com u de y igual a 0. Substituindo y igual a 0, iríamos ficar com 0 sobre 2.000. Tá? Opa, só um pequeno conserto aqui. Quando a gente fez essa integral aqui, esse y, na verdade, foi integrado, estava aqui, e ficaria y quadrado. Tá? Aqui tinha um y, e aqui ficaria y quadrado. Perdão. Então, aqui é a mesma situação. Então, y quadrado. Ficaria, então, 0 quadrado sobre 2.000, del P, del x, menos rho gx. Mais à frente a gente fala sobre essa gravidade nesse problema. Mais C1 vezes 0 mais C2. O resultado de u de y igual a 0 tem que dar 0. Então, igual a 0. Como isso aqui está multiplicando 0, todo esse termo vai embora. Como C1 está multiplicando 0, esse termo também vai embora. A conclusão que ficamos aqui é que C2 vale, na verdade, 0. Tranquilo? Aplicando agora CC2, vamos ter que u de y igual a delta tem que ser igual a Vzão. Então vai ficar delta ao quadrado sobre 2.000. Del P, del x, menos rho gx. Mais C1 vezes delta igual a Vzão. Tranquilo? Por que eu não botei C2? Porque C2 foi 0 na nossa equação anterior, né? Então, isolando C1, vamos achar que C1, na verdade, vai ser Vzão sobre delta
menos delta sobre 2000, del P del X, menos ρ Gx. Como já temos C1 e C2, né? Já temos C1 e C2, podemos simplesmente agora substituir os valores de C1 e de C2 na nossa equação primordial aqui, antes de aplicar as condições de contorno. Então, fazendo isso, temos que, logo, o valor obtido de y vai ficar igual a, repete todo esse termo, vai ficar y² sobre 2000, del P del X menos ρ Gx. Aí agora mais C1. C1 a gente já tem, que é esse valor. Vou colocar em V sobre delta menos delta sobre 2000 del P del X menos ρ Gx, que vai multiplicar y, mais C2, que foi zero. Tá bem? Fazendo a multiplicação aqui para os dois termos, a gente pode agrupar por fim o de y como sendo y² menos delta y sobre 2000, esse termo aqui juntando esses dois, e vai multiplicar aqui nessa situação del P del X menos ρ Gx. Esse valor ainda vai ser adicionado a Vy sobre delta. Então esse aqui, pessoal, é o nosso perfil de velocidade para a função trabalhada. Caso não existisse gravidade na direção do escoamento, caso estivéssemos trabalhando com essa situação aqui, como eu havia falado, esse g de x necessariamente vai ser zero. Então, se não houver gravidade na direção do escoamento, g de x é igual a zero. E o que vamos ficar dessa equação, por fim, seria u de y igual a y² menos delta y sobre 2000 del P del X mais Vy sobre delta. Se eu perguntasse a vocês o que motiva o escoamento, vocês têm duas respostas para me dar. O que motiva o escoamento, então, professor, seria a pressão. Como eu conheço que é a pressão? Você conhece por causa disso. A pressão aplicada ao longo do escoamento, ela faz motivar o escoamento. Isso aqui é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento que a placa transfere para o fluido. Então, pessoal, nosso perfil de velocidade ficaria assim. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Nosso perfil de velocidade ele ficaria assim. Na placa superior, a gente já sabe que a velocidade na placa superior aqui é com y igual a delta. Então ficaria delta² menos delta². Esse termo seria igual a zero. Então ficaria delta sobre delta, ficaria Vzão. Então a gente tem um valor aqui ó, de velocidade igual a Vzão, que é o mesmo valor com que essa placa se move. Tá? E na placa inferior o valor é igual a zero, porque a placa está parada. Você tem dois caminhos, que seria considerar esse fluido escoando dessa forma, um perfil de velocidade assim, ou considerar, deixa eu dar uma ajeitada aqui, ou considerar esse fluido com um caminho em que o perfil de velocidade ficaria quadrático, que seria considerar o caso total. No caso em azul, ficaríamos que o fluido ele tem essa equação, é o P del X dessa forma, mais Vy sobre delta, e no caso em vermelho, ficaríamos com só Vy sobre delta. Tá bem?
No caso, toda essa diferença entre qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, sempre vai dar igual a esse termo aqui que vocês estão vendo. Tá? Sempre vai ser igual a essa parcela quadrada. Entendido, pessoal? Logo, qualquer parcela que eu pegar, se eu pego uma parcela daqui para cá, essa parcela vai ser dada por esse termo. E se eu pego essa parcela agora, desse ponto a esse ponto, vai ser dada por esse termo aqui. Tá bem? Esse aqui é o nosso perfil de velocidade para esse problema. Uma aplicação aqui bem genérica, mas bem completa também. É uma dualidade, mas que trabalha bastante os termos da equação aí de Navier-Stokes. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu procuro solucionar o mais rápido possível.